Corinthians. Ih, rapaz, e o árbitro estava vendo se tinha alguma checagem para fazer, não tinha, encerrou o jogo com 50, o torcedor do Botafogo vaia, hein? Vaias do torcedor do Botafogo, fim de jogo, 1 Botafogo, 1 Corinthians. Vamos pro melhor pós-jogo, nosso prorrogação a partir de agora. Tainá Espinosa, bola é sua. Vambora, Jorge Igor. Boa noite pra você, todo mundo que tava junto com a galera aqui do Arquibancada pra acompanhar esse nosso prorrogação. A gente já pode, inclusive, mostrar as imagens lá do Newton Santos, onde agora há pouco Botafogo e Corinthians empataram em 1-1. O Botafogo chegando a 26 pontos, fica na 5ª colocação e o Corinthians vai a 21, sobe para 8º. É um jogo, acho que de tempos completamente distintos, assim, né? Um primeiro tempo de um amasso, um domínio completo do Botafogo, que poderia ter tentado construir o placar na primeira etapa. E aí vem o segundo tempo, o Dorival mexe no time, e aí o mexer no time aqui é colocar os seus grandes nomes, né? Os seus principais nomes, Yuri Alberto, colocar Memphis, colocar Bidon, enfim, mexe no time, trazendo nomes pesados que, pelo menos parece, estavam sendo poupados para o jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras no meio da semana, e aí o jogo se transforma em outro. O Corinthians cria oportunidades, tem chance de empatar e de virar a partida, acaba ficando no 1-1, enquanto a gente está vendo aí cumprimentos do Memphis com o Barbosa, e outros jogadores do Botafogo também seguem por ali. Botafogo, então, fica no empate, jogando em casa contra esse Corinthians. Tudo bem, ô Mauro Beto? Melhor que o Vitor Sérgio nesse momento, né? Já tô bem. Não, tá bem, recuperado. Boa noite. Foi que nem o Timão, pareceu que e aí voltou. Perfeito, brilhante. Tá você pegou meu gancho. Vários jogos. Parecia o começo, no começo. Nunca me pareceu. Vários jogos, uma só partida. Até o 1-0 do Botafogo, se tivesse 2 ou 3, não seria um absurdo. Depois, quando ele deu aquela melhoradinha no primeiro tempo, ele equilibrou. A Dorival Júnior fez algo que não é usual. A gente tá ouvindo, desculpa, Mauro, te interromper, mas eu tô ouvindo a torcida do Corinthians gritar lá, é quarta-feira. Isso seria... O famoso é a quarta-feira. Se fosse 12-0 pro Corinthians, ou 70-0, ia ser quarta-feira, faz parte. É um pequeno derby que existe desde maio de 1917, entre, claro, Corinthians e Palmeiras, o derby paulistano. Mas assim, aí vai pro intervalo, o Dorival faz essas 4 mexidas, o Corinthians já volta melhor, o Botafogo também dá uma moada, dá uma arrefecida, e no final 1-1 me parece justo pelo primeiro tempo do Botafogo, pelo bom segundo tempo do Corinthians. Eu só queria ressaltar uma coisa do Fogão, porque os 4 de frente, o Natan tem 12 jogos, o Correa, pelo Botafogo, claro, o Correa tem 6, o Montoro tem 6, o Arthur Cabral tem 7, o Arthur tem 7, enfim, acabei de mandar esse texto, eu já não lembro, mas assim, é muito pouca coisa, e eles já estão se entendendo bem. E muita gente do Corinthians... o treinador tem 5. Tem 4 ou 5. Vai por aí também. Então assim, e já mostrou coisas melhores do que o Corinthians. Claro, 1-1, e no Newton Santos, contra o atual campeão da América, contra o atual campeão brasileiro, não é tão ruim como vive momentos pavorosos fora de campo do Corinthians. Mas ainda assim, ainda que a cavalaria tenha entrado, continua devendo bola ao Timão. Acho que a gente pode até botar na tela os gols desse jogo de hoje aí, mas, de novo, né, como tudo na vida, dá pra você ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. A gente tá mostrando já aí os gols do jogo. O Corinthians, o torcedor que está empolgado, o Arthur Cabral fez 1-0 aí pro Botafogo, e a gente vai ver daqui a pouco o gol do Corinthians de empate. Mas o torcedor que em algum lugar está empolgado com o que viu do Corinthians nesse segundo tempo, o Memphis fazendo o gol de empate, vou infelizmente lembrá-lo que o Corinthians tem uma vitória nos últimos 9 jogos. Exato. É muito pouco, né? E um jogo que não jogou nada contra o Ceará, mas ganhou, legal, ganhou fora de casa, Exato. Não jogou nada contra o Ceará. Exatamente. Esse jogo então, foi assim, um dos piores do campeonato. Sem dúvida. O Vés, você fica com o copo meio cheio ou meio vazio do Corinthians e até do Botafogo, tá? Que eu acho que é bom a gente colocar aqui, podia ter construído um placar melhor no primeiro tempo também, né? Boa noite, Mauro, boa noite, Tainá, todo mundo que tá aqui no prorrogação. Na minha visão, eu acho que é copo meio cheio, porque você pega um Corinthians com uma postura inaceitável no primeiro tempo, e não é porque estava jogando com um time misto ou com um time reserva ou como queiram, é uma postura inaceitável em termos de postura. Os jogadores não eram dos melhores, faltava talento, faltava recurso, mas um time muito, muito, muito atrás, fazendo uma linha de 4, uma linha de 5. Essa linha de 5 estava a 3 passos, 4 passos da meia-lua. Então, assim, um time... Às vezes que o Corinthians teve a bola, parecia que o Corinthians estava querendo se livrar da bola no primeiro tempo. Mas é porque não tinha o talento. Ok, mas mesmo sem o talento de Memphis, de Yuri, você tem que ter a iniciativa de querer fazer alguma coisa. E acho que ali o Botafogo perdeu oportunidades
de fazer 2 ou 3-0. Acho que o Botafogo perdeu oportunidades ali. E no segundo tempo, o Dorival passa um recado ali de que ele não gostou do que foi feito, não gostou da postura. E aí é um outro Corinthians desde o começo do jogo. O Corinthians poderia ter empatado, acho que na segunda ou terceira bola do segundo tempo. E ali, acho que o gol do Memphis no fim, já na reta final do jogo, eu acho que ela esse gol faz justiça ao placar, porque pelo segundo tempo do Corinthians, o Corinthians não merecia ser derrotado. 1-1, acho que ficou de bom tamanho. Contou, acho, um pouco a história do jogo, né? A Formiga tava comentando no Arquibancada. Aliás, eu já vou começar aqui, Formiga, porque eu estava ouvindo seus comentários. E aí, em determinado momento, o senhor diz... porque o elenco do Corinthians, veja bem, não é tão... Ficou provado que não é tão ruim. Ficou provado que não é tão ruim, porque, né? As opções, né? As peças. Porque... Mas as opções que ele tinha no banco hoje eram as opções titulares. Isso, mas aí... As reservas, que são as quando que eu falo elenco, eu falo tempo. time. As peças do Corinthians, no geral, elas não são ruins. Tanto que, assim, entrou do time titular. Entrou a qualidade, a parada é outra, completamente diferente. E hoje, por exemplo, tinha um lateral esquerdo no time reserva, que um dia desse foi titular e que fez um ótimo jogo porque tem qualidade para retomar uma titularidade. Sim. É que o Bidu tá de fato muito bem e tal, mas o Angileri fez um jogo... Muito bem também não. Tá bem, vai. O Angileri fez um jogo bom, eu diria até. Inclusive, quando o Corinthians, o pouquíssimo que ele criou, quase nada no primeiro tempo, foi muito com participação do Angileri. Cara, o Botafogo chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo, no segundo o Corinthians foi bater quase 60%. Então, mas aí é que tá. Eu acho que isso fala, inclusive, da dificuldade que o Corinthians tem de elenco. Do time, fala do time ser bom peças, e do elenco ser desequilibrado. Porque assim, se a gente fosse o time de hoje, entendendo que era um time reserva, você tem ali, por exemplo, o Ranieri, Carrijo, Angileri, caras que já jogaram bem. Porque assim, eles têm qualidade, eles são bons. É como o Vitor lembrou, o momento é horroroso e a postura no primeiro tempo é um negócio constrangedor, porque foi um não jogo. Parecia um treino de assim, a posse de bola vai ser com o preto e o outro time não toca na bola só pra fazer balanço e compactação. Então assim, é um treino de marcação. Porque foi bizarro, assim. Foi um dos piores primeiros tempos que eu vi de um time no Campeonato Brasileiro, tamanho o não jogo. E aí eu acho que o Botafogo tinha que ter aproveitado mais esse amplo domínio que teve no primeiro tempo, né? Muita bola na área também. Um time hoje que era mais alto, né? Porque o Arthur Cabral com 1,86, o Joaquim Corrêa com 1,89 e o Nilton com 1,88. Muita bola na área o tempo todo. Acho que o Joaquim Corrêa fez um jogo muito bom, inclusive é um sinal de alerta pro Savarino. Ele, pra mim, foi melhor em campo, até estar em campo, né? Quando ele é tirado pelo Ancelotinho, e naquele momento acho que podia botar ele podia muito pegar o Ancelotinho pra ele, né? Ancelotinho é bom demais. Podia tirar o Arthur e ter empurrado o Joaquim Corrêa pra frente, ter mantido o Corrêa no jogo. Mas aí ele fez a mudança e o Nilton também se machucou. O Natan se machucou no mesmo momento praticamente. Eram os dois caras mais participativos do Botafogo no jogo. Que já não conseguiam acelerar no segundo tempo. No segundo tempo já não conseguiam acelerar. De fato, o Botafogo caiu muito no segundo tempo. Tem uma melhora do Corinthians que é evidente. Você traz do banco de uma só vez Memphis e Yuri. Um Yuri ainda sem ritmo, né? Acho que claramente sem ritmo. Completamente natural. Aquela batida que ele traz pra dentro, que ele chuta meio fraco no meio do gol, acho que aquilo ali é típico de quem tá sem ritmo. Né? Porque ele conseguiu gerar a separação, trouxe pra dentro, bateu, a bola saiu em cima do John. E ainda vem Breno Bidon, que entrou bem no jogo, entrou muito bem no jogo. E vem o Mateuzinho, que é um acréscimo. Em relação ao Léo Maná. Em relação ao Léo Maná colocar o Super Zé Maria. Exatamente. Então, acho que a vinda desse talento no segundo tempo ajudou muito, mas o Botafogo caiu demais. Não sei se cansou, não sei se sentiu. Cansou, não pode ser que o Botafogo não jogou na rodada passada, porque foi um dos jogos lá adiados por causa da repescagem da Copa Sul-Americana, que já está o terceiro ano, sempre vou bater nessa tecla. Eu não consigo. Terceiro ano que existe a repescagem da Sul-Americana e o terceiro ano que a CBF dá de ombros para isso. No primeiro ano, a CBF tinha razão, porque a Conmebol mudou o regulamento, mudou o calendário, depois dela já ter publicado o calendário dela. Fazia sentido. Só que já é o terceiro, pô. Já foram 2 anos que ela de novo cagou pra rodada de repescagem e fez o Campeonato Brasileiro rezando pra que ninguém fosse pra repescagem. Então o Botafogo não jogou no meio de semana, então acho que não era cansaço, mas caiu demais o ritmo no segundo tempo, acho que até de forma preocupante. Traria de coisas boas, assim. A saída de bola, por exemplo, acho que a saída de bola melhorou muito, eu acho que Mas também é verdade que no segundo tempo, quando entra o Yuri e Memphis, eles conseguem fazer uma pressãozinha nos caras. E atrapalha. E gera bastante, o Alan perde bola, assim, gera incômodo. Eu acho que, além da saída que
nitidamente melhorou. Eu acho que ele é um time que consegue achar mais espaços na paciência do que na... Correria. As associações estão mais... E hoje foi legal ver o Arthur e o Joaquim Correa, em vários momentos eles servindo de pivô em vários lugares do campo. O Joaquim Correa fez isso, sendo o eixo de jogada, umas 10 vezes. Inclusive o gol começa e tem nele esse ponto, né? Que ele faz 1-2 ali com... Não lembro agora se é com ponte, alguém que cruza e depois termina no gol. Ele fez isso diversas vezes no jogo. Então eu acho um time mais paciente, talvez, do que o que a gente está habituado a ver o Botafogo mais de corredor, né, e tal. Sim. Acho que é um início de trabalho ainda, né? E de algumas caras novas, inclusive, chegando, né? Muita Correia, o Arthur Cabral, o Montoro, que é muito Montoro, consolidando, mas o Montoro é muita qualidade. Ele fez uma jogada no primeiro tempo fantástica. Que ele saiu driblando, ninguém conseguiu tomar a bola do Mas assim, ele ainda tem muito apaga e acende, entendeu? Tipo, o segundo tempo dele, quando não tem o Joaquim Correa, que o Arthur tá mal no jogo, que o Natan sai, ele precisava... O jogo foi todo do lado esquerdo, passou pouco por ele, e no segundo tempo ele não conseguia ali umas achadas, nada. Então ainda precisa de mais sequência. Mas já dá jogar bem mais tempo. Mas já dá pra dizer que o Textor pode estar satisfeito com a mudança que ele fez porque queria um jeito de jogar diferente? Um Botafogo Away? Eu amei o Botafogo Away. Eu achei legal o cara Botafogo Whey. Então, e lembrando sempre que o Whey das equipes pode mudar. E o Whey não um suplemento alimentar, né? A maneira de se... Porque hoje você falar Whey, né? As coisas mudam. Por exemplo, se você vai botar no Google Monark, vai ser uma coisa muito pior do que o original, que era a bicicleta. Mas enfim, a pedalada mental terrível, isso é que tem. Bom, desnecessário que eu falei, mas segue o jogo aqui. Então assim, esse jeito das equipes jogarem, a gente sempre cita o caso mais recente, que mudou muito, o Boring Arsenal, a partir do Arsène Wenger, é uma outra coisa que a gente vê com o Arteta. Então os clubes podem mudar, né? Não tem, não, aqui o DNA, não, DNA, velho, você pode fazer um teste no ratinho, mudar de DNA de boa, e aí de cada um assuma a sua questão. Eu gosto, a princípio, mais do que o Ancelotti pretende, agora você vai conseguir uma outra história. Porque tem o que é a ideia e tem o que a prática mostra, velho. A prática já tá mostrando essas... Até porque o time do Arthur Jorge era um time muito intenso, era um time que se impunha em alguns jogos, em outros não, e tudo bem, funcionou, não tem problema nenhum. Em outros, em alguns por necessidade, né? Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, ele não pôde se impor porque ele jogou o jogo todo com a menos. E ainda foi mais perigoso. Então, e o Renato Paiva acho que flutuou muito com isso, né? E aí acho que foi demitido com essa questão. O não ter o Savarino, inclusive eu estava olhando aqui... Falou de não ter também Danilo, não ter o Marlon Freitas. Não ter Danilo, não ter Marlon Freitas, Arthur, né? Arthur. O não ter o Savarino, porque ele tinha o Savarino, né? O não ter o Savarino, e vi muito torcedor aqui repercutindo nas mídias sociais e tudo, ver que de fato o Savarino está bem longe do jogador do ano passado. E aí fica até ruim falar sobre isso, porque no ano passado o Savarino estava num nível de que, para mim, na minha modesta opinião, o Savarino foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Apesar do Luiz Henrique ter sido premiado, e não vejo nenhum... Não é injusto. Não vejo nenhum absurdo na escolha, acho que poderia estar bem entregue. No meu voto foi o Savarino. Então não estou nem cobrando o Savarino do melhor do brasileiro. Mas acho que é um Savarino muito abaixo em dar sequência a jogadas, em ler as jogadas. E olha que nesse ano ele já jogou em várias posições. Já jogou aberto pela esquerda, já jogou de segundo atacante, já jogou de 10. E ele não consegue render. E hoje tá entrando num ritmo abaixo do resto do jogo. Bem abaixo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.